Estamos começando o comentário de Apocalipse capítulo 7. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 7, versículo 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Veja que o versículo começa dizendo, depois disto. Disto o quê? Depois da abertura do 6º selo, aquele selo que revelou o desespero que os ímpios sentirão quando o Cordeiro voltar. Preste atenção, se nós acabamos de ver no final do capítulo anterior sobre a segunda vinda de Cristo, agora nós estamos diante de uma nova visão de João sobre algo que acontece durante toda a era da igreja. Em outras palavras, o que nós vamos ver agora não é uma coisa que se dá cronologicamente depois da volta de Cristo, entende? Porque se nós considerarmos que o Apocalipse é escrito de forma cronológica, aí sim podemos dizer que após a volta de Cristo, no final do capítulo 6, os crentes são selados no início do capítulo 7. Mas não é isso que acontece de fato. Por quê? Porque os crentes são selados por Deus durante toda a era da igreja. Diante disso, o que veremos aqui no capítulo 7 é a descrição de algo que acontece durante a era da igreja e não especificamente depois da volta de Cristo. Lembre-se de que o Apocalipse ele é composto de visões paralelas, não sucessivas. Todas as visões que João tem dizem respeito ao mesmo período de tempo, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que nós comumente chamamos de Era da Igreja. Continuando, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Olha, não devemos pensar, lendo este trecho, que a terra era vista pelos antigos como sendo quadrada ou retangular, só porque diz aqui sobre 4 cantos da terra. O foco neste versículo está nas 4 direções, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Isso significa que aquilo que os 4 anjos vão fazer vai vir de todas as direções e vai abranger toda a terra. E o que os anjos vão fazer, professor? Eles vão soltar os 4 ventos. Mas o que é isso? O que são os 4 ventos? Veja o que diz Jeremias 49:36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Se você não entendeu esse versículo, eu vou ler outra versão do mesmo versículo, a versão católica com cabeçalhos. Ela diz assim: vou trazer sobre Elã 4 ventos dos 4 cantos do céu. Espalharei o seu povo na direção desses ventos, e não haverá nação no mundo onde não se encontre alguém expulso de Elã. Aqui é a descrição de um juízo de Deus sobre o povo de Elã, de um lugar chamado Elã. Deus resolveu mandar a população de Elã para o exílio. E aqui, no caso, os 4 ventos vão servir de juízo para Deus. Em que aspecto? Vão espalhar os habitantes de Elã por toda a terra. Isso significa que Deus não vai deixar ninguém em Elã. A punição daquele povo seria o exílio por toda a terra. E esse castigo de mandar os elamitas por toda a terra é descrito com a figura dos 4 ventos, como se esses 4 ventos do juízo de Deus fossem espalhar as pessoas pela terra, entende? Então, continuando aqui o versículo. Os anjos estavam conservando seguros
os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Preste atenção, os anjos estavam segurando aqueles ventos do juízo de Deus, certamente esperando o quê? A ordem para soltar esses ventos. O vento aqui nesse contexto de Apocalipse, ele vai ser um símbolo de desastres naturais relacionados a ele. Como assim, professor? Ora, quais são os desastres naturais normalmente relacionados ao vento? Tufões e tempestades. Essas calamidades vão vir sobre toda a terra, sobre o mar e a natureza em geral, que aqui no versículo é representada pela árvore. Aí você me faz a seguinte pergunta: professor, por que Deus vai castigar o mundo? Você se recorda de que nós vimos que 3 dos 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizavam a perseguição dos não crentes sobre os crentes por causa do Evangelho de Cristo? Você se recorda disso? Pois bem, essa perseguição nós já vimos que ela vai ocorrer durante todo o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Agora, nós somos ensinados que, por causa dessa perseguição dos não crentes, Deus exerce juízo contra o mundo, visando atingir especialmente aos não crentes, justamente porque estes perseguem os cristãos. Sim, durante toda a era da igreja, os não crentes vão sofrer consequências por se levantarem contra a igreja de Deus. Mas por que os anjos ainda estavam segurando os ventos? Por que ainda não receberam a ordem para soltar esses ventos? A resposta é a seguinte: porque, embora esses ventos fossem afetar a criação com foco nos não crentes, infelizmente os crentes também serão afetados. E isso é óbvio, afinal, um tornado, por exemplo, quando ele vai atingir a terra, ele não se restringe somente a prejudicar os não crentes. Ele acaba atingindo os cristãos também. Em outras palavras, as calamidades naturais, elas prejudicam a todos, sejam filhos de Deus ou não. É por causa disso que Deus vai providenciar agora um socorro para seus filhos. Vamos ver o que diz o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Professor, por que aqui não é citada a árvore, como foi no versículo anterior? Porque quando cita a terra, já está englobando a natureza também que existe na terra. Não é verdade? Então, não é necessário citar a árvore de novo. Quando cita a terra, já está subentendido também a natureza. Agora observe, o versículo começa assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol. Então, estavam ali 4 anjos segurando os ventos do juízo de Deus, e de repente aparece mais um anjo que vem do nascente do sol. O sol nasce onde? No leste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Por que diz aqui que vem um anjo do leste? Por quê? Porque o leste, à luz da Bíblia, pode ser um símbolo da origem de algo bom. Sabia disso? E por que é assim? Porque não foi no leste que Deus colocou o Éden, lugar de origem da boa criação divina, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 8? Então, toda vez que você vir na Bíblia a menção de algo que vem do leste, saiba que existe essa conexão entre o leste e algo bom. Uma curiosidade aqui: assim como do leste vem algo bom, normalmente do norte vem algo ruim. Que interessante, não é? Olha o que diz Jeremias 1,14. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, vemos aqui que também o norte é usado como um símbolo, só que um símbolo de algo ruim. Antigamente, quando
as pessoas estudavam as profecias do Antigo Testamento e viam lá que o mal vem do norte, em vários textos, entendiam que isso era uma referência à União Soviética, porque, sendo um país comunista, o entendimento geral é que, obviamente, o mal contra os crentes tinha de vigilar. Então era batata. Toda vez que aparecia um texto falando do mal que vem do norte, a maioria dos intérpretes já batia o martelo dizendo que era uma referência à União Soviética. Hoje já não existe aquela União Soviética comunista. Então ficamos simplesmente com essa simbologia de que o norte está relacionado ao mal, sem que isso seja uma referência a uma nação específica, ok? Mas voltando ao versículo 2, como é que nós confirmamos que esse anjo subindo do leste significa algo bom? Ora, é só ler o texto. Diz o texto que esse anjo traz o sinete do Deus vivo. O que é sinete? Sinete é um anel de selar. O anjo, ele já chega com esse anel, dando um aviso aos anjos que seguravam os 4 ventos. Vejamos a seguir que aviso é esse. Versículo 3. Olha o que o anjo diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O aviso do anjo era para não soltarem os ventos de destruição enquanto os servos de Deus não fossem selados na fronte. Professor, o que é fronte? A fronte é o rosto ou especificamente a testa. E isso pode ser confirmado na versão da Almeida e Corrigida de 1995. Olha o que diz lá, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bastante atenção agora. Esses 144.000 são um número simbólico. Afinal, temos de ser coerentes com a interpretação que temos dado até aqui. Não é isso? E até o momento, nós temos percebido que esses números que aparecem em Apocalipse são números simbólicos. Não faz sentido interpretar esses 144.000 como sendo um número literal. As testemunhas de Jeová, por exemplo, entendem assim, mas nós não. Apocalipse é um livro profético e normalmente na literatura profética os números têm valor simbólico. Qual seria então a simbologia dos 144.000? Ora, nós já sabemos que o número 12 é usado na Bíblia para simbolizar o povo de Deus, não é isso? Então, o que acontece aqui? Multiplicaram 12, o 12 referente às 12 tribos, que representam o povo de Deus no Antigo Testamento. Multiplicaram 12 vezes 12. Esse segundo 12 é o 12 dos apóstolos, que representam o povo de Deus no Novo Testamento. Então, 12 vezes 12 dá 144. Aí, por fim, multiplicaram por 1000, que é um número normalmente utilizado para se referir a uma grande quantidade. Por isso, inclusive, é que lá em Apocalipse 20, nós vamos ver sobre o milênio, que, independentemente da interpretação, diz respeito a um longo período de tempo. Então, voltando aqui, nós temos um número, 144.000, que simboliza o quê? Todo o povo de Deus, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Todo o povo de Deus compõe esses 144.000. Conclusão, é o povo de Deus que deve ser selado antes de os anjos soltarem os 4 ventos. Aí você me faz outra pergunta, mas por que todo o povo de Deus é chamado de Israel aqui, se há gentios, isto é, não judeus, no meio desse povo? Todo o povo de Deus, composto de judeus e gentios, é chamado de Israel porque o verdadeiro Israel não é o Israel étnico, o Israel nação, o Israel
raça. O verdadeiro povo de Deus é o Israel espiritual. E esse Israel espiritual é composto de judeus e gentios eleitos em Cristo. Ah, professor, mas eu conheço várias e várias igrejas que ensinam que Deus tem um propósito para Israel étnica, para Israel nação, que continua sendo o seu povo, e tem outro propósito para a igreja. Ou seja, há dois povos de Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, é um dos maiores enganos pregados no meio evangélico hoje. Não existem dois povos de Deus. Existe apenas um povo de Deus. E esse povo de Deus é composto de judeus e gentios eleitos em Cristo. Isto é, judeus e gentios que aceitaram Jesus como Salvador. Esse único povo de Deus é chamado de igreja. Se um judeu da nação de Israel quer fazer parte do verdadeiro povo de Deus, ele tem de aceitar a Jesus como Salvador, assim como fizeram os demais apóstolos. Lembre-se de que quase a totalidade dos apóstolos de Cristo, incluindo o apóstolo Paulo, eram judeus, e eles precisaram aceitar Jesus para fazer parte da igreja, para fazer parte do verdadeiro povo de Deus. Então é um absurdo ensinar que a nação de Israel é um povo de Deus e que a igreja é outro povo de Deus. Isso é uma loucura, e você sabe por quê? Porque a nação de Israel é uma nação incrédula. Ela não crê em Jesus como Salvador. Até hoje, ela não aceita que Jesus é o verdadeiro Messias. Como é que um povo desse pode ser chamado de povo de Deus? Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aqui a observação do apóstolo Paulo. Se sois de Cristo, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. O que significa isso? Significa que o verdadeiro descendente de Abraão, aquele descendente que importa para Deus, é o que crê em Cristo. Se você disser que é judeu porque é descendente de Abraão, biologicamente você está certo, mas espiritualmente está errado. Por quê? Porque o verdadeiro judeu aos olhos de Deus, o judeu espiritual, é aquele que é de Cristo. Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É esse judeu que é louvado por Deus, vamos dizer assim. O judeu que é judeu interiormente. Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Então, quem é a circuncisão? São aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. Eu pergunto, o judeu étnico, ele se gloria em Cristo? O judeu étnico, a nação de Israel, ela se gloria em Cristo Jesus? E o trecho mais importante a respeito desse assunto está em Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 19 e capítulo 3, versículo 3 a 6. Preste atenção no que diz esse trecho. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha aqui, está falando sobre os gentios. Naquele tempo, quer dizer, na antiguidade, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só, o gentil, ele não está mais longe, ele foi aproximado por meio do quê? Do sangue de Cristo. Continuando, porque ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Viu? Agora, judeus e gentios formam um só. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que coisa linda, hein? Dos dois, judeus e gentios, Deus criou um novo homem. Olha a ênfase na singularidade. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela quem? A cruz, destruindo por ela a inimizade que havia entre judeus e gentios. Continuando, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Preste atenção agora no capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa separação que fazem entre judeus e gentios hoje, como se Deus tivesse um propósito para os judeus, à parte do propósito que ele tem para gentios, isso é uma afronta a esse versículo 19. Ele diz claramente: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Todo aquele que é de Cristo é da família de Deus. Se não é de Cristo, se não crê em Cristo, não é da família de Deus. Não importa se se chama nação de Israel. Continuando, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse, gente? Vamos continuar. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, agora o apóstolo vai revelar qual é o mistério que antigamente estava escondido. Ele diz: os gentios são co-herdeiros. O que quer dizer co-herdeiros? Herdeiro junto. Eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, toda vez que nós virmos na Bíblia a menção de Israel, se o contexto não fizer nenhuma observação específica, então essa palavra se refere ao verdadeiro povo de Deus, que se compõe de judeus e gentios. Professor, e esse selo na fronte dos crentes? Seria algo visível aos olhos humanos? Bom, sobre o selo e o restante da visão de Apocalipse 7, nós vamos tratar na próxima aula.